Boa noite. Boa noite. 2 de setembro de 2025. A primeira turma do STF julga o núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pede a condenação dos 8 réus e afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o líder e o principal beneficiário da ação golpista. Na primeira sessão de julgamento, as defesas pedem a absolvição total do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. E do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Senadores aprovam uma mudança que enfraquece a lei da ficha limpa. E um projeto que fecha o cerco a empresas que não pagam impostos. Vladimir Putin e Xi Jinping afirmam que a relação Rússia e China se tornou um exemplo para o mundo. O PIB brasileiro cresce 0,4% no segundo trimestre. E o brasileiro Iago Dora é campeão mundial de surf. O Jornal Nacional começa agora. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou um julgamento inédito na nossa história. O de um ex-presidente da República acusado de tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro e 7 aliados integram o núcleo crucial da trama golpista. A segurança foi reforçada dentro e fora do tribunal. E a fila de pessoas que foram assistir à sessão se formou antes das 8 da manhã. Parlamentares, estudantes de direito. A movimentação aqui no prédio onde ficam as turmas do STF durou o dia todo. Muita gente tentou entrar até o fim da sessão, mas acabou tendo que assistir pelo celular ou pelo telão instalado aqui fora. O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou o começo do julgamento de casa, onde cumpre prisão domiciliar. O único réu no plenário foi o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão às 9h11. Declaro aberta a 6ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em 2 de setembro de 2025. Depois, por cerca de 1h30, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório do processo, uma espécie de resumo dos principais pontos, como o andamento das investigações e os argumentos da Procuradoria-Geral da República e das defesas. O relator afirmou que os requisitos legais foram cumpridos em todas as etapas da ação penal, demonstrando os indícios dos crimes listados pela PGR. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. O relator informou que a primeira turma ouviu 52 testemunhas em maio e junho, 47 de defesa e 5 de acusação. Alexandre de Moraes ressaltou ainda que todos os depoimentos foram gravados e estão disponíveis nos autos do processo. Moraes citou detalhes dos interrogatórios dos réus e das acariações solicitadas pelas defesas. O ministro afirmou que todos os requerimentos, tanto da defesa quanto da acusação, foram analisados e lembrou os principais pontos da denúncia contra os réus do núcleo crucial. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. O ministro falou ainda sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e disse que o acordo cumpriu requisitos legais. Que o acordo de colaboração premiada preencheu todos os requisitos de validade, eficácia e efetividade, e como tal foi homologado e ratificado pelo colaborador e por essa Suprema Corte. Ainda alegou a defesa de Mauro Cid que não é possível afirmar que Mauro César Barbosa Cid não falou tudo o que sabia, muito menos que ele tivesse mentido ou omitido o fato relevante que tinha a obrigação contratual de falar. Em seguida, Alexandre de Moraes leu os principais argumentos dos advogados dos réus
que negaram a participação na trama golpista. E em seguida, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou as provas colhidas pela Polícia Federal. Ele afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o líder e o principal beneficiário da ação golpista e pediu a condenação de todos os réus. O Procurador-Geral da República disse que a denúncia revela com precisão e riqueza de detalhes a atuação da organização criminosa entre meados de 2021 e o início de 2023. Paulo Gonet defendeu que é preciso punir criminalmente tentativas de golpe para evitar que elas se repitam. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. Paulo Gonet afirmou que o grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com a participação de figuras-chave do então governo, de integrantes das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, planejou, desenvolveu e colocou em prática um plano progressivo e sistemático de ataques às instituições democráticas. Segundo o procurador, os fatos reunidos na denúncia não podem ser analisados de maneira isolada, mas como uma série de eventos que tinham como objetivo impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor, como devaneios utópicos anódinos. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito. Gonet disse que não é necessária uma ordem com a assinatura do presidente para que se configure o crime de golpe de Estado e que todos os que participaram têm a sua responsabilidade na trama. Os fatos de que a denúncia trata nem sempre tiveram os mesmos atores. Muitos outros, mas todos convergiram dentro do seu espaço de atuação para o objetivo comum de assegurar assegurar a permanência do presidente da República da época na condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido a preferência dos eleitores em 2022. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. A cooperação entre si dos denunciados para esse objetivo derradeiro, sob a coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado, torna nítida a organização criminosa no seu significado penal. O procurador-geral citou reuniões em que Bolsonaro e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, teriam apresentado minutas com teor golpista aos comandantes das Forças Armadas, evidenciando, segundo ele, que o golpe já estava em curso. Gonet ressaltou ainda que o comandante da Marinha, Almir Garnier, concordou com o plano. Repare-se bem que a reunião não se deu para que os comandantes tivessem ciência do grave ato, a fim de que a ele resistissem energicamente. Não. Foram convocados para aderirem ao movimento golpista estruturado. Basicamente, fixava-se que o então presidente da República prosseguiria à frente do governo do país e se impediria a posse e o exercício do cargo pelo candidato que a população escolheu. O comandante da Marinha chegou a assentir ao convite para a intervenção no processo constitucional de sucessão do Executivo. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. Entre as provas, Gonet também lembrou as ações violentas de apoiadores de Jair Bolsonaro para atrair a adesão das Forças Armadas. Citou o ataque ao prédio da Polícia Federal no dia da diplomação do presidente Lula, a tentativa de atentado à bomba perto do aeroporto de Brasília e os acampamentos golpistas montados em frente ao quartel-general do Exército.
Uma sequência que culminou nos ataques de 8 de janeiro, se tornando, segundo Gonê, a última opção disponível. O momento culminante da balbúrdia urdida se deu em 8 de janeiro de 2023, com a tomada dos prédios que cediam os poderes, com a articulada destruição física do patrimônio público e histórico nacional. A instauração do caos era explicitamente considerada etapa necessária do desenrolar do golpe, para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Ainda entre as provas, Gonê citou o plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que previa o sequestro e assassinato do ministro Alexandre de Moraes e os eleitos Lula e Geraldo Alckmin. Gonê disse que o plano foi discutido por militares com o general da reserva, Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. O plano Punhal Verde e Amarelo recebeu esse nome dos próprios réus. Teve a sua existência e autoria reconhecida pelo general Mário Fernandes, embora dizendo, com escasso poder persuasivo, que o elaborara como mero exercício de imaginação. Foi implementado nas suas fases de monitoramento físico do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, efetuando-se o traslado de pessoal e armas para Brasília, para que fosse consumado, efetuando-se a aproximação física do alvo, suficiente para que seus desígnios se completassem. Apenas não se consumou, porque não aconteceu o ato esperado naquele momento de formalização pública do golpe por decreto do presidente da República. O procurador-geral afirmou que o golpe não aconteceu devido à oposição dos comandantes do Exército na época, o general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, em aderir à trama. O golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado e insistente pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O empenho para cooptá-los ao empreendimento criminoso e, portanto, para levar o golpe a cabo, assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática que a Constituição lhes atribui. Gonê reforçou em mais de uma ocasião que a denúncia foi baseada em testemunhos, documentos, planilhas e outros materiais reunidos pela Polícia Federal. Também citou o uso da estrutura do Estado a favor do plano golpista, como as blitz no segundo turno das eleições para presidente, nos locais em que Lula teve maior votação, os pronunciamentos de Bolsonaro em 7 de setembro de 2021 e 2022 e a reunião do então presidente com embaixadores. A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Ao falar sobre o papel de Jair Bolsonaro na trama golpista, o procurador listou diversas acusações sem prova do ex-presidente sobre o processo eleitoral, para, segundo Gonê, incitar a ruptura democrática. A finalidade era inequívoca: fomentar desconfiança generalizada no processo eleitoral, incitar a militância contra os poderes constituídos e dispor a população para rechaçar a derrota nas urnas. A apropriação das estruturas, datas cívicas e símbolos estatais em favor dessa narrativa indicam a gravidade do desvio de finalidade. Procurava-se revestir de legitimidade uma trama de ruptura. Por fim, Paulo Gonê pediu a condenação de todos os réus. O conjunto dos fatos relatados na denúncia e suficientemente provados ao longo do feito, que obedeceu pontualmente aos parâmetros do devido processo legal, leva a Procuradoria-Geral da República a esperar juízo de procedência da acusação deduzida. A defesa de Mauro Cid foi a primeira a se pronunciar. Afirmou que ele não sofreu coação para fazer a delação premiada e que a equipe da Polícia Federal teve postura ética. Os advogados negaram a acusação da PGR de que Cid participava ativamente das discussões golpistas e afirmaram que ele apenas cumpriu as funções do cargo de ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Que há efetivamente nos autos que Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista, que não há sequer uma
única mensagem de sua autoria, propondo, incentivando ou validando qualquer atentado contra a democracia ou contra o sistema eleitoral. O que há, Excelência, é o recebimento passivo de mensagens no seu WhatsApp, das quais, aliás, ele sequer fazia repasse, porque o WhatsApp tem esse sistema de recebe e reenvia, recebe e reenvia. Nem isso Mauro Cid fez nas suas mensagens. Ou seja, a acusação confunde um vínculo funcional como subserviência, com conduta criminosa, não passando de meras suposições. Os advogados informaram que Mauro Cid solicitou a transferência para a reserva do Exército por não ter condições psicológicas de atuar como militar e pediram a manutenção dos benefícios obtidos com a delação. A segunda defesa a ocupar a tribuna foi a do diretor da ABIN no governo Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Ele é deputado federal e, por isso, ficou livre nesse julgamento de 2 acusações de crimes cometidos depois da diplomação. O advogado usou a mesma lógica para pedir a suspensão também da acusação de organização criminosa armada. Segundo a denúncia, as atividades dessa organização criminosa se perpetuou até 8 de janeiro, momento no qual Alexandre Ramagem já havia sido diplomado deputado federal. O advogado alegou que os documentos com ataques a urnas eletrônicas eram apenas anotações que Ramagem não enviou a Jair Bolsonaro. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Não há. Alexandre Ramagem não atuou para orientar o presidente da República. Alexandre Ramagem não era um ensaísta de Jair Messias Bolsonaro. A defesa de Ramagem pediu que as provas obtidas pela Polícia Federal sobre a ABIN paralela não sejam usadas nesse julgamento, sob a alegação de que o Ministério Público ainda não terminou a análise. A defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, afirmou que a PGR não provou quando o almirante teria aderido à trama golpista e qual teria sido o papel de cada réu na execução dos crimes de que são acusados. O advogado de Garnier disse que a delação de Mauro Cid tem omissões e contradições. É possível convalidar essa delação ou ela tem que ser rescindida? Se ela tem que ser rescindida, e hoje eu vi uma ginástica feita pelo Procurador-Geral da República para tentar dizer que, se ela for rescindida, os fatos permanecem rígidos. Então, os senhores vão ter que decidir isso, porque a proposta feita por ele é de mitigação do acordo. É preciso que haja o nexo causal individualizado. Não pode acontecer de se ter uma narrativa globalizante. Todo o processo tem que ter uma individualização. Embora o crime seja multitudinário, né? No caso daqueles que supostamente fazem parte desse núcleo, tem que se deixar claro exatamente o que foi que eles fizeram. O último advogado a falar hoje foi o do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Elmar Novak disse que não há provas que liguem Torres à trama golpista e alegou que a minuta encontrada na casa dele não tem valor de prova. Essa minuta estava circulando na internet e vinha sendo distribuída desde dezembro de 22, muito antes de ser encontrado na residência de Anderson Torres. Essa minuta, a qual foi dado um peso descomunal de prova, não tem valor algum. Era uma minuta apócrifa que não fazia qualquer sentido, uma minuta que nunca circulou e que nunca foi discutida. O advogado negou que Anderson Torres tenha se eximido de responsabilidade ao viajar para os Estados Unidos às vésperas do ataque de 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança do Distrito Federal. Novak apresentou documentos no telão. É um diálogo do Anderson Torres com Fernando, seu substituto. No dia 7, ministro, cabe lembrar que a Secretaria de Segurança Pública nunca ficou acéfala. No dia 7, Anderson Torres, ele foi tranquilizado
Ele foi tranquilizado pelo seu sucessor. Está lá, está tudo controlado. Os advogados de Anderson Torres, Almir Garnier, Alexandre Ramage e Mauro Cid pediram a absolvição dos clientes de todas as acusações. O defensor de Garnier também apresentou como alternativa que se aplique o princípio da consunção, ou seja, o crime de golpe de Estado seria absorvido pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Amanhã, advogados vão apresentar as defesas do general Augusto Heleno, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do general Paulo Sérgio Nogueira e do general Walter Braga Neto. Enquanto o STF começava esse julgamento histórico, o Senado aprovava um projeto que enfraquece a lei da ficha limpa. O texto estava pronto para ser votado desde o ano passado. Nos últimos dias, o relator, senador Everton Rocha, do PDT, fez ajustes no projeto. A proposta determina que o período de inelegibilidade de 8 anos será contado a partir da condenação para alguns crimes comuns, como roubo e crimes eleitorais. A proposta também encurta a punição para políticos que tenham mandato cassado ou que renunciem, para evitar punições. Atualmente, um parlamento condenado por um colegiado não pode ser eleito por 8 anos, mas esse prazo só começa a ser contado depois do cumprimento da pena ou do tempo previsto para o fim do mandato em caso de cassação ou renúncia. A regra atual, com o prazo contado depois do cumprimento da pena, vai ser mantida para crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, abuso de poder político e crimes hediondos. O senador Marcelo Castro, do MDB, criticou o projeto. Esse projeto de lei, ele atinge de morte o espírito da lei da ficha limpa. Que o espírito da lei da ficha limpa é que a pessoa que cometeu um ilícito, que tem uma punição de inelegibilidade, ele fique inelegível por 8 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, deixou de presidir a sessão para defender o texto, que, segundo ele, não afrouxa a lei. Eu faço questão dessa modernização, dessa atualização da legislação da lei da ficha limpa, para dar o espírito do legislador quando da tratação da lei. A inelegibilidade, líder Everton, ela não pode ser eterna. A organização Transparência Internacional e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral classificaram a mudança como um retrocesso. A votação foi semipresencial. Em cerca de 50 minutos, o projeto foi aprovado por 50 votos a 24. O texto segue agora para o presidente Lula, que poderá sancioná-lo ou não. O Senado também aprovou o projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte e que estabelece regras mais duras contra empresas e pessoas físicas que deixam de pagar imposto de maneira planejada e repetida com o objetivo de fraudar o fisco. Pelo texto, o devedor contumaz fica proibido de obter benefícios fiscais, de participar de licitações, de formar vínculos com o governo e de pedir recuperação judicial. O projeto agora segue para a Câmara e tem apoio de diversas associações empresariais. Ele ganhou força depois da operação da Polícia Federal, que revelou um esquema bilionário de sonegação e de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. O União Brasil e o Progressistas ameaçaram punir os filiados que não deixarem o governo Lula. Os dois partidos têm integrantes nos ministérios do Turismo, com Celso Sabino, e do Esporte, com André Fufuca. A Federação União Progressista terá as maiores bancadas na Câmara e no Senado. A ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, afirmou que quem quiser permanecer no governo deve ter compromisso com o presidente Lula e com a aprovação das pautas do governo no Congresso. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação de Adriana Vilela pela morte dos pais em Brasília. O triplo homicídio de um ex-ministro do TSE, da mulher dele e da empregada do casal foi há 16 anos. Por 3 votos a 2, o colegiado entendeu que houve cerceamento da defesa, porque parte dos depoimentos em vídeo à polícia só foi apresentada durante o julgamento. O processo deve voltar à primeira instância. Os detalhes desse caso estão no documentário Crime da 113 Sul, no Globoplay.
A seguir, Vladimir Putin diz que a relação Rússia e China está no patamar mais alto da história. O PIB brasileiro cresce 0,4% no segundo trimestre. O conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil no segundo trimestre desse ano cresceu 0,4%. É a compra que vai até o cliente. Cenas cada vez mais comuns nesses tempos em que, para consumir, basta um clique na tela. Roupa, sapato, já chegou um conjunto de louças também que eu comprei bem bonito. Com o mercado de trabalho ainda aquecido, o consumo dos brasileiros cresceu no segundo trimestre do ano. A gente percebe que o consumo das famílias, embora tenha crescido, já cresceu menos do que havia crescido no primeiro trimestre. Isso já pode ali ter um efeito dos juros elevados. O consumo do governo caiu 0,6%. Desaceleração é a marca do PIB do segundo trimestre, que foi de 0,4%, abaixo de 1% nos primeiros 3 meses de 2025. Tem basicamente 2 grandes componentes que explicam esse resultado. Um, que a gente já esperava com certeza, que é o efeito da agropecuária, que não iria contribuir positivamente com o PIB nesse trimestre, mas também tem os efeitos defasados da política monetária. O Banco Central subiu os juros, e com isso o crédito fica mais caro, mais restritivo e reduz, desacelera o crescimento do consumo das famílias. O que também ajudou a manter a economia em crescimento foi o setor que mais pesa no cálculo do PIB. O de serviços. E o tipo de serviço que a Ana Paula oferece acelerou. O carro dela, que antes fazia transporte escolar, agora circula pela cidade lotado de pacotes. Ganho o dobro do que eu ganhava fazendo transporte. De centros de distribuição como esse, no Rio de Janeiro, saem diariamente caixas e pacotes com produtos que o brasileiro compra sem sair de casa, pela internet. E para tudo isso chegar rapidamente até as mãos do consumidor, tem muita gente trabalhando aqui e nas ruas. Como o prazo de entrega conta e muito, o transporte dessas mercadorias envolve uma logística com caminhões, vans, carros, motos. Atividade que cresceu no segundo trimestre do ano. O movimento chegou a todas as regiões do país. Levou encomendas, renda e emprego para a indústria e seguiu na direção das lavouras do agronegócio. Só que pelo caminho estavam os bloqueios do custo elevado do crédito, com a alta da taxa de juros, do preço das matérias-primas, da estagnação da produtividade, da falta de mão de obra qualificada, das incertezas do cenário internacional. No segundo trimestre, a agropecuária teve queda de 0,1%. No primeiro, disparou 12%. Faltou soja dessa vez para bater a super safra dos primeiros 3 meses do ano. A indústria saiu da estagnação do primeiro trimestre, avançou 0,5%, sustentada apenas pelo crescimento das indústrias extrativas. Transformação, construção, esfriaram as máquinas. Na lista de 49 países, o Brasil fica na 32ª posição. O economista Sérgio Vale diz que andar mais devagar era o único caminho possível para escapar do descontrole da inflação. A gente tem um dilema. Eu não quero ter crescimento baixo, mas eu também não quero ter inflação. O que machuca mais a população mais pobre? Certamente a inflação. Então eu, infelizmente, tenho que desacelerar a economia para baixar essa inflação, para machucar menos a população mais pobre. Não tem caminho, não tem alternativa. Chamou a atenção a parada brusca dos investimentos, queda de 2,2%. Investimento é aquilo que as empresas colocam dentro das suas companhias para aumentar a produção futura. Então eu quero aumentar o meu parque fabril, eu quero produzir mais qualquer tipo de bem no futuro, eu preciso ampliar a fábrica que eu tenho. Investimento é o primeiro sinal de que tem uma desaceleração que está vindo. E a gente viu isso acontecer no segundo trimestre agora. Rússia e China deram mais um sinal de união em contraposição aos Estados Unidos e à Europa.
O terceiro dia de encontros entre o russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping foi no Palácio Presidencial em Pequim. Mais uma demonstração da chamada Aliança Sem Limites entre os países, declarada logo no início da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Na época, os chineses foram um dos poucos parceiros de peso a manter e ampliar o comércio com a Rússia, isolada por sanções do Ocidente. Na cúpula de hoje, Xi Jinping afirmou que a relação China-Rússia se tornou um exemplo de laços entre dois países importantes e que essa relação resistiu às mudanças no cenário internacional. O presidente russo chamou Xi de amigo querido e afirmou que as relações estratégicas entre Rússia e China estão no patamar mais alto da história. Os dois presidentes assinaram mais de 20 acordos de cooperação econômica e científica. A principal empresa de gás da Rússia anunciou que um dos acordos prevê a construção de um gasoduto para escoar a produção para a China, uma alternativa ao mercado europeu. Mas o governo chinês não confirmou. A China também vai permitir que russos visitem o país sem visto. A viagem de Putin vai culminar com o desfile que comemora os 80 anos do papel da China na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Amanhã, diversos líderes vão assistir à parada militar na Praça da Paz Celestial. Entre os convidados estará o ditador norte-coreano Kim Jong-un, que viajou de trem até Pequim. Em entrevista a uma rádio, o presidente Donald Trump disse que não está nada preocupado com o que chamou de eixo contra os Estados Unidos. Mas, ao falar sobre a Ucrânia, disse que está muito decepcionado com Vladimir Putin. As negociações do presidente americano para acabar com a guerra deram resultado algum. Uma embarcação foi alvo de um ataque aéreo militar dos Estados Unidos nas águas do Caribe. Segundo o presidente Donald Trump, o barco tinha saído da Venezuela com um carregamento de drogas. O presidente americano anunciou a operação à tarde. Há muito tempo, drogas entram no nosso país e acabamos de vê-las saindo da Venezuela, afirmou. Depois, Trump publicou nas redes sociais vídeo do ataque aéreo dos militares americanos. Explicou que a operação tinha sido pela manhã e que a embarcação estava em águas internacionais levando drogas para os Estados Unidos. Segundo Trump, 11 criminosos foram mortos. O presidente afirmou que eles eram integrantes de um cartel chamado Tren de Aragua, classificado como organização terrorista pelo governo americano. Trump acusou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de controlar o grupo. O Tren de Aragua surgiu na Venezuela e atualmente tem braços em outros países da América Latina e até nos Estados Unidos. Essa foi a primeira operação divulgada pelo governo americano desde que os Estados Unidos deslocaram uma frota com mais de 4.000 militares para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela. É mais uma escalada na tensão entre os dois países. O envio dos 7 navios de guerra e um submarino para a região começou há cerca de 2 semanas, com o objetivo de combater os cartéis de droga. Mas Maduro acusa os Estados Unidos de quererem invadir a Venezuela e derrubar o regime. Apontam a Venezuela. Um deslizamento de terra no Sudão matou mais de 1.000 pessoas no domingo, segundo o grupo armado que controla o oeste do país. Uma vila inteira foi soterrada numa área que abriga refugiados da guerra civil sudanesa. No Afeganistão, a terra voltou a tremer 2 dias depois do terremoto que deixou mais de 1.400 mortos. Há mais de 3.000 feridos e muitas vítimas ainda nos escombros. Estradas estão bloqueadas e em alguns lugares o socorro só chega de helicóptero. Mais de 8.000 casas foram destruídas. O grupo extremista Talibã, que governa o Afeganistão, pediu ajuda internacional. A Helena Marques vai contar para a gente como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Helena. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. O Rio Grande do Sul ainda está no centro das atenções para os temporais.
Uma frente fria está deixando as nuvens carregadas, principalmente no oeste e no sul do estado. E amanhã também na região central. Os meteorologistas preveem muita chuva, ventos intensos, granizo e raios. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, também diz que há risco para inundações nas bacias dos rios Santa Maria e Quaraí. E também há previsão de chuva forte no litoral da Bahia. Salvador e Porto Alegre devem ser as capitais mais chuvosas, com 30 milímetros. Pancadas de chuva também do norte do Rio Grande do Sul ao leste de Santa Catarina, do norte do Rio de Janeiro ao litoral da Paraíba e do norte do Maranhão até o Acre. Na grande área amarela faz sol e o ar fica seco em muitas regiões. À tarde, máximas de 24 graus em Florianópolis e de 26 em Curitiba. Em Maceió, 27. Em São Paulo, 29. No Rio, 30. Em Manaus e Porto Velho, 35. Em Teresina, 37. Campo Grande, com 35 graus. E Cuiabá, com 41, estão 5 graus mais quentes do que a média do mês. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Morreu aos 91 anos o jornalista Mino Carta. Ele criou e dirigiu revistas como Quatro Rodas, Veja, Isto É e Carta Capital. Também esteve à frente do Jornal da Tarde e do Jornal da República. Mino Carta nasceu em Gênova, na Itália, e veio com a família para o Brasil logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi autor de romances e se dedicou também à pintura. No fim da década de 1970, aproximou-se do então líder operário Luiz Inácio da Silva, antes que Lula incorporasse o apelido ao nome. Hoje, o presidente compareceu ao velório em São Paulo e decretou luto oficial de 3 dias. Mino Carta enfrentava problemas de saúde há 1 ano. A causa da morte não foi informada. E a seguir, o brasileiro Iago Dora é campeão mundial de surf. O brasileiro Iago Dora é o mais novo campeão mundial de surf. O novo campeão do mundo teve a merecida recepção na areia, ainda que um pouco desconfortável. Eu tô caindo. Iago Dora confirmou o favoritismo e venceu a final contra o americano Griffin Colapinto. É o 8º título brasileiro em 11 anos. É muito doido pensar, né, que esse troféu aqui é meu de verdade, né? Sempre visualizei muito ele nas minhas mãos, mas ver ele realmente aqui é muito doido. A ficha acho que nem caiu ainda. Se junta a Gabriel Medina, que tem 3 títulos, Felipe Toledo, bicampeão, Adriano Mineirinho e Ítalo Ferreira, com uma conquista a cada. Parabéns. A taça coroa um trabalho que começou quando ele tinha apenas 11 anos, surfando em Santa Catarina. Hoje, aos 29, Iago precisa cumprir uma promessa aqui em Fiji. Agora a promessa final, né, homenageando o número 9, né, na amarela, que é o Ronaldo Fenômeno. A camiseta amarela pertence ao surfista que lidera o ranking. Se a cor que representa o topo na modalidade é apenas uma coincidência, o número escolhido não é. Sempre fui fã de futebol e lembro das memórias de criança, assim, de ver o Penta, ver o Ronaldo fazendo os gols na final e trazendo o título para o Brasil, e vou homenagear o número 9 fazendo o cascão. O novo camisa 9 do Brasil vem da praia. O corte cascão não foi muito aplaudido na época, não, mas deu uma sorte. Dizem que deu sorte. Tá dando. O técnico da seleção brasileira masculina de futebol está aproveitando os treinos dessa semana para conhecer melhor alguns jogadores. As caras podem até mudar, mas sempre que alguém pisa aqui pela primeira vez, certas palavras se repetem. Sempre sonhei com esse momento. Todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em vestir a camisa da seleção brasileira. Então, ali naquele momento que eu recebi a notícia foi algo extraordinário, não sabia o que fazer. A emoção de Jean Lucas até viralizou quando o volante do Bahia recebeu a notícia da convocação.
Além dele e do atacante Caio Jorge do Cruzeiro, o lateral Vitinho do Botafogo também nunca havia sido chamado. São os 3 novatos de um grupo com muitos rostos conhecidos. E com a chegada de Rafinha, Ancelotti finalmente teve os 24 convocados à disposição para trabalhar. O jogo contra o Chile será o último da seleção aqui no Brasil antes da Copa do Mundo. No Maracanã lotado, uma chance única para os jogadores deixarem uma boa impressão para o público e para a comissão técnica. Tanto para mim quanto para os outros atletas que estão vindo pela primeira vez, demonstrar um pouco do futebol, mostrar que o futebol brasileiro também tem condição de estar aqui na seleção brasileira. Melhor ainda para quem tem ótimas memórias no estádio. O João Pedro conhece bem aquele gramado desde os tempos de Fluminense. Maracanã é um estádio muito especial para mim, foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia. Com a vaga da seleção assegurada na Copa, cada um deles agora percorre o próprio caminho para se manter nesse grupo. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional.